Bom dia. Evangelho de João, capítulo 15, a partir do versículo 18. João 15, versículo 18. Se o mundo vos odeia, sabei que antes de vós odiou a mim. Jesus está dizendo que nós não devemos ficar aguardando ser amado, adorado, bajulado pelas pessoas. Que o mundo odiou Jesus. Nós vimos o ódio do mundo que levou ele, conduziu à morte. A morte de cruz. E, consequentemente, nós, sendo discípulos dele, também somos odiados. Somos odiados pela nossa maneira de viver, pelo nosso estilo de vida, por pregar o que nós pregamos, por viver Jesus Cristo. Então, essa questão, eu vejo muitos crentes dizendo, não, eu tenho que ser adorado. Quando eu estou na presença de Deus, tudo vai maravilhosamente bem. Isso é mentira, não existe essa promessa. Se fosseis do mundo, ele vos amaria, como se pertencesseis a ele. Entretanto, não sois propriedade do mundo, mas eu vos escolhi e vos libertei do mundo. Por esta razão, o mundo vos odeia. Por que o mundo, as pessoas nos odeiam? Nós somos, às vezes, rejeitados, nós somos acusados. Porque é normal, é para esperar isso mesmo, o mundo nos odeia. Nós antes estávamos no mundo. Nós fomos chamados por Jesus. Jesus nos libertou e hoje nós vivemos em Jesus. Então, quando nós temos um estilo de vida diferente, é o estilo de vida cristão, falando cristão legítimo. Nós não concordamos com o homossexualismo, com o adultério, com a fornicação, com a desonestidade, ou seja, com qualquer desobediência à palavra, ao Evangelho de Jesus Cristo. As pessoas que apoiam, estão acostumadas com isso, têm raiva de nós. Nós somos acusados de querer sermos mais santos, de querer ser melhor do que os outros. O que não é verdade. O cristão verdadeiro não tem essa preocupação. Tem uma única preocupação, de servir a Cristo. De obedecer, de praticar o Evangelho de Jesus Cristo. Mas exatamente em virtude disto é que vem as acusações. Então é normal, é natural, é esperado as perseguições em cima dos cristãos legítimos, dos cristãos verdadeiros. Então eu fico muito preocupado quando eu vejo pessoas que se dizem cristãs, uns pregadores que transformaram em ídolos. Tem muitos que eu os qualifico como animadores de plateia. Adoram bajulações, aquele tipo de coisa toda, e fazem tudo para agradar o povo, agradar o mundo. Eu não sei realmente que tipo de cristianismo é esse. Porque nós sabemos que a nossa preocupação não é agradar o mundo, não é agradar ninguém. Agradar o Senhor. Se as pessoas aceitem ou não, não importa. Temos que servir o Senhor. Jesus disse, porque Ele nos escolheu, nos libertou do mundo, por essa razão o mundo nos odeia. Recordai-vos das palavras que eu vos disse. Nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram, também vos perseguirão. Se obedecerem a minha palavra, igualmente obedecerão a vossa orientação. Assim como perseguiram Jesus, também nós somos perseguidos. Mas assim como os cristãos verdadeiros obedecem a Jesus, também esses cristãos aceitarão os nossos ensinamentos. Porque nós não ensinamos nada por nós mesmos. A doutrina que nós temos não é nossa, mas é de Jesus. O que nós apresentamos, o que nós falamos é de Jesus. Então, os cristãos, quem busca Jesus, quem quer ser discípulo de Jesus, ou é discípulo, aceita o nosso ensino, aceita as nossas orientações. Quem não aceita, porque não é de Cristo. Não é de Jesus, não conhece Jesus. Então é normal que essas pessoas se voltem contra nós. É normal que essas pessoas nos acusem. É normal que essas pessoas nos persigam.
Assim como perseguiram Jesus, perseguirão a nós. Então não existe, não, porque eu agora estou em Cristo, tudo é maravilha, todo mundo vai me amar, vai me adorar. Ao contrário. É nós saber que quando nós viemos para Cristo, nós estamos assumindo a cruz dele. As perseguições começam, as revoltas começam. E geralmente começam dentro da nossa casa. Geralmente são os nossos parentes, nossos amigos já se revoltam contra nós. Contudo, o mundo vos tratará mal, por causa do meu nome, pois eles não conhecem aquele que me enviou. O mundo nos trata mal. O mundo vai nos tratar mal, sim. Porque eles não conhecem Jesus. Eles não conhecem a Deus que enviou Jesus. Se eles conhecessem a Deus, trataria os discípulos de Jesus de maneira diferente. Então Jesus já está avisando, olha, o mundo vai tratar vocês mal. Mas nós não estamos buscando nenhum tratamento bom, tratamento privilegiado ou qualquer tipo de cortesia do mundo. O que nós buscamos, o que o cristão legítimo busca, é agradar a Deus. Afrontas, perseguições? Normal. Mas a certeza, quando nós estamos nos examinando diante do Senhor e vemos que nós estamos em comum acordo com Ele, isso é a nossa alegria. Se eu não tivesse vindo e falado ao mundo, eles não seriam culpados. Mas agora eles não têm qualquer desculpa pelos pecados que cometeram. Se Jesus não tivesse vindo, se Jesus não tivesse mostrado, falado, se revelado, não existia culpa. Por quê? Como as pessoas seriam culpadas se não existe a consciência do que é culpado, a consciência do que é erro? O nosso código, o Código Penal brasileiro, o artigo 1º diz assim, inicia-se assim: não há crime que a lei não defina. Ou seja, todo crime é aquilo que está definido em lei. Se não está definido na lei, não é crime. Assim sendo, tudo que é pecado é o que Jesus já nos mostrou. O que a Bíblia não fala que é pecado, não é pecado. Então, Jesus, veja, nos mostrou o que é o erro, o que é o pecado, o que é a desobediência. Quando nós teimamos disso, nós estamos em pecado, nós somos culpados. Jesus nos mostrou, Jesus revelou, veio o conhecimento. Nós persistimos no erro, somos culpados. Culpa, sentença. Mas nós temos que entender. Se eu não tivesse vindo e falado ao mundo, eles não seriam culpados. Mas agora eles não têm qualquer desculpa pelos pecados. Não existe desculpa. Sabe que não devem fazer. Então quem está no adultério... não, mas eu não sei o que é. Todo mundo sabe que o adultério é pecado. Todo mundo sabe que o roubo, a desonestidade é pecado. Todo mundo sabe que atos de violência, mentira e tudo mais é pecado. Isso independente da religião que praticarem. Mas por que continua? Porque temem, então não tem desculpa. Não tem desculpa. E receberão o devido castigo por esse motivo. Aquele que me odeia, da mesma forma odeia meu Pai. Quem odeia Jesus, odeia Deus. Aqueles que crucificaram, pegaram, perseguiram Jesus, também queriam fazer a mesma coisa com Deus. E Jesus é Deus, Deus é Jesus, Deus está em Jesus. Se eu não tivesse realizado entre eles obras nenhuma, obras que ninguém jamais fez, eles não seriam culpados de pecado. Mas agora eles viram e presenciaram tudo, e mesmo assim odiaram a mim e a meu Pai. Jesus veio pelo milagres, maravilha, como ele mesmo está citando aqui, como ninguém jamais fez. Ninguém. Curar cego de nascença,
paralítico, aleijado de nascença. Jesus curava e continua curando hoje em dia. Operando milagres tremendos. Hoje Jesus ainda está curando pessoas de AIDS, não estou falando de HIV, não, com a própria doença já desenvolvida. Libertando todo tipo de pessoa. As pessoas temem não crer. As pessoas temem não acreditar e por isso não tem desculpa. Temem permanecer no erro, temem permanecer no pecado, então não tem desculpa. Estão odiando a Jesus, estão odiando a Deus. Como tem religiões que não aceitam Jesus. Fala em Deus. Religiões seitas. Como os próprios judeus também não aceitam Jesus ter vindo. Então ainda estão esperando Jesus ainda. Mas isso aconteceu para se cumprir o que está escrito na lei deles. Odiaram-me sem razão. Quando, porém, vier o advogado, que eu enviarei para vós da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito, e vós também dareis testemunho, pois estáis comigo desde o princípio. Jesus está prometendo enviar o Espírito Santo, o Consolador, o advogado, da parte de Deus. Ele falou, vou enviar da parte de Deus. E ele já enviou. Hoje nós temos o Espírito Santo, hoje nós temos o Espírito de Deus em nós. Isso é algo tão precioso que as pessoas não têm nem consciência. Eu vejo muitas pessoas falar, não, Espírito Santo, como se fosse uma coisa banal. Eu vejo falar em buscar o Espírito Santo como se fosse uma coisa simples, rotineira, qualquer coisa. As pessoas não entenderam. Como a palavra diz, é o Espírito de Deus. Recebe o Espírito de... É intimidade. Deus divide com nós aquilo que é mais íntimo, o Espírito dele. O que nós não conseguimos fazer. Nós não conseguimos dividir o nosso Espírito com ninguém. Deus divide o Espírito dele. Só que Deus não divide o Espírito dele com qualquer um. Então eu vejo muitas pessoas hoje... Eu prefiro falar mais nesse meio denominado cristão, dizendo falar que receber o batismo com o Espírito Santo. Uns gritam, uns falam, uns pulam, uns dançam, umas coisas estranhas, falando que é Espírito Santo. Eu acho que essas pessoas deveriam rever melhor seus ensinamentos, seus conceitos, pensar direitinho para saber que estão pecando sério. Eles estão trazendo, falando do Espírito de Deus, misturando com coisas normais, carnais, emotivas, emocionais. Nós temos o Espírito Santo, nós conhecemos a verdade, porque o Espírito Santo, o Consolador de Deus, vive em nós. João, capítulo 16. Eu vos tenho prevenido sobre estes acontecimentos, para que não vacileis na fé. Ele falou, eu tenho falado isso com vocês, eu estou orientando isso com vocês, para vocês não cair. Para quando as coisas acontecerem, você ver coisas anormais acontecerem, não ficar com dúvida, não vacilar na fé. Jesus orientou, revelou tudo. Hoje nós vemos absurdos acontecerem toda parte, com falsos pregadores, falsos pastores, falsos apóstolos, falso bispo, falsas igrejas, falsas religiões, falsa tudo. Mas nós não podemos vacilar na fé nem ter dúvida, porque o que está acontecendo, o Senhor disse que aconteceria. Tudo isso, essas heresias, essas apostasias, essa enganação, essa comercialização, mercantilização do Evangelho, é normal e esperado. O Senhor disse que aconteceria. O Senhor nos revelou que ia acontecer. Então não podemos vacilar na fé, não. Ao contrário, nós temos que perseverar. Saber que a palavra de Deus está se cumprindo. Eles vos expulsarão das sinagogas. E mais, chegará o tempo quando quem vos matar pensará que está prestando um culto a Deus. Cometerão essas atrocidades porque não conhece o Pai, tampouco a mim. Entretanto, tudo isso vos tenho dito para que, quando o momento chegar, vos lembrei do que eu vos adverti. Não vos disse isso desde o começo, porque eu estava convosco.
perseguições. Jesus não fala que perseguições vão aumentar. As pessoas, como já existem algumas regiões, alguns países, onde estão pegando os cristãos, matando, como se estivesse agradando a Deus. Ah, não, é vontade de Deus, é porque estão cometendo isso, estão matando, sacrificando, prendendo, todo tipo de coisa. Ah, não, para agradar a Deus, estão mandando negar Jesus. Não entenderam que Jesus é Deus, que Deus está em Jesus. Também, e não vamos falar então na nossa terra, do nosso país, mesmo aqui no Brasil, quando nós pregamos este evangelho, esse que nós estamos apresentando agora, que nós estamos mostrando, muitas igrejas, muitas denominações não aceitam. Nos acusam, nos julgam, não, isso não é o Deus. O Deus é um Deus bom, é um Deus que perdoa sempre, é um Deus de misericórdia. E não aceitam esse evangelho, não aceitam Jesus. E eles acham que com isso estão agradando a Deus. É um outro Deus que eles conhecem. Não conhecem a Deus. Quando nós falamos que quem vive no pecado vai padecer por eternidade, eles dizem não. Tem muitos que dizem, uma vez salvo, salvo para sempre. Ou seja, você foi salvo, pode fazer o que você quiser, que você não perde mais a salvação. Quando nós mostramos, na verdade, à luz da Bíblia, que não é assim, nós não somos entendidos, nós somos acusados de sermos duros, de trazer mensagem dura, que essa não é a mensagem do Senhor, que Jesus é amor, que Jesus não é isso. Jesus falou que ia acontecer, que ia acontecer, e já está acontecendo há muito tempo. Agora, porém, eu vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta para onde vais. Jesus falou, agora eu estou indo embora. Eu vou voltar, vou para junto de Deus, para onde eu estava, para junto do meu Pai. Mas você já não me pergunta mais para onde eu vou, porque vocês sabem para onde eu vou. Sei que ao dizer-vos sobre o que ocorrerá, o vosso coração foi tomado de tristeza. Sei também que agora eu estou falando que vai acontecer, que eu vou voltar para o meu Pai, falando então que eu vou morrer, a carne vai morrer aqui. Eu sei que vocês foram tomados de tristeza. É isso que Jesus nos diz aqui. E mais, todavia eu vos asseguro que é para o vosso bem que eu parta. Se eu não for, o advogado não poderá vir para vos, mas se eu for, eu enviarei. Falou, não, mas eu vou, mas é para o vosso bem, não fica... Porque se eu não for, o advogado, que é o Consolador, que é o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus, não poderá vir. É para o nosso bem. E foi. Jesus foi. E ele enviou. Nós sabemos quando o início do Espírito Santo foi no dia de Pentecostes, no dia da festa de Pentecostes, que é a festa dos judeus. Deus falou, eu vou enviar. Jesus teve que ir para enviar o Espírito Santo. Quando então ele vier, convencerá o mundo do seu pecado, da justiça e do juízo. Jesus foi. O Espírito Santo veio. E ele não convencerá, porque nós já estamos no futuro. Ele convence o mundo do seu pecado, da justiça e do juízo. Nós sabemos quando nós estamos no erro. Nós sabemos quando nós estamos no pecado. Nós poderemos não obedecer. As pessoas que estão em desobediência, estão em erro, estão em pecado, elas têm consciência que estão fazendo o que é errado. Quando alguém está cometendo adultério, mesmo que não frequente nenhuma religião, sabe que está no erro. E sabe que tem consequência. O Espírito Santo nos convence do erro, do pecado e do juízo e da justiça. Do pecado, porque a humanidade não crê em mim. Por que do pecado? A humanidade não crê em Jesus, não acredita. Se o mundo cresce, se todas as pessoas acreditassem em Jesus, o paraíso seria aqui. Se acreditasse, nós viveríamos em obediência, aqui seria o paraíso. Nós viveríamos de outra forma. Mas o mundo não crê. Em consequência, nós vivemos todas essas turbulências, esses problemas naturais. Da justiça, porque vou para o Pai, e vós não me vereis mais. Da justiça, porque eu vim
cumpri a missão, estou indo para o Pai. O Pai é justo. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. E do juízo, porque o príncipe deste mundo, ontem nós ainda estávamos falando sobre o príncipe deste mundo, que o príncipe desse mundo é o diabo, não é Jesus. Só que esse príncipe deste mundo já está condenado. Ele está condenado ao inferno eternamente. O príncipe desse mundo, o diabo, com seus ajudantes, são os demônios, que quando ele caiu, quando foi atirado lá de cima, foi 1/3 dos anjos, que hoje são tudo demônios. Já está condenado. Deus é amor, mas Ele é juízo, Ele é justiça. Eu ainda tenho muitas verdades que desejo vos dizer, mas seria demais para o vosso entendimento neste momento. Tem muitas verdades, tem muita coisa que eu queria falar com vocês, revelar agora, mas nesse momento seria muita coisa para vocês entenderem, para vocês compreenderem. No entanto, quando o Espírito da verdade vier, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos revelará tudo o que está por vir. O Espírito Santo, quando vier, que veio, o Consolador, o Advogado, nos revela tudo. Hoje, nós podemos, se nós buscarmos, nós temos conhecimento pleno do mundo espiritual, porque o Espírito Santo nos revela. É o Espírito Santo que nos mostra, nos conduz, nos revela tudo. Quando nós buscamos, nós insistimos, nós olhamos, nós abrimos a palavra, o Evangelho, que é a palavra, que é o verbo, nós lemos, nós temos entendimento, porque é o Espírito Santo que está nos mostrando. Prova tal que quando as pessoas pegam a Bíblia para ler de qualquer maneira, nada entende, nada compreende. São inúmeras pessoas que falam, pastor, eu leio a Bíblia e não entendo nada. Busque a Deus, se santifique, nele você terá entendimento. O Espírito da verdade, ele nos mostra tudo. E ele fala do que ele tem visto e ouvido, ele nos mostra tudo. Ele nos mostra o que está para vir, o que está para acontecer. Ah, pastor, interessante, o senhor me disse algo que aconteceu, o senhor não sabia e aconteceu. Não é honra, não é glória minha ou de quem quer que seja. É o Senhor, é o Espírito Santo mostrando, é Deus mostrando. E quando ele faz isso é por amor. Ele mostra por amor, para que nós tenhamos consciência do que está por vir nos desviamos do mal. Que a palavra de Deus diz. Por isso que eu sempre falo, quando nós vamos, às vezes, a pessoa diz até mim, pastor, uma irmãozinho, pastor, quem quer que seja, falou sobre uma coisa que tinha acontecido. Não interessa. Nós não temos um Deus fofoqueiro, nós não temos um Espírito Santo fofoqueiro que vai ficar falando que aconteceu com nós ou deixou de acontecer. Já é acontecido, é passado. O Senhor não vai estar nos usando para falar sobre o passado de ninguém. O Senhor vai estar nos falando para falar sobre o futuro, sobre o que virá, o que vai acontecer. Passado? Os demônios sabem tudo o que acontece. O Espírito me glorificará, porque receberá do que é meu e vos anunciará. O Espírito Santo glorifica Jesus, porque ele recebe do que é de Jesus. Tudo quanto o Pai tem pertence a mim. Por isso é que eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o revelará a vós. Tudo que Deus tem é meu. É isso que Jesus está dizendo. Jesus é o herdeiro direto. Tudo que é de Deus é dele. E o Espírito Santo recebe do que é de Jesus. Então o Espírito Santo revela, fala do que é de Deus, do que é de Jesus. É uma revelação completa. É uma revelação inteira. É uma revelação real. Mais algum tempo e já não me vereis mais. Um momento depois e me vereis de novo. Jesus falou, mais algum momento aqui vocês não vão me ver mais. Mas logo depois vão me ver de novo.
Ele estava dizendo sobre a morte. Ele iria morrer, já não iam ver mais. Ele ia ficar lá no sepulcro. Mas depois ia ver novamente, quando ele ia ressuscitar, como aconteceu. Então alguns dos discípulos comentaram entre si: o que quer dizer com isto? Mais algum tempo já não me vereis mais, e momentos depois me vereis de novo? E por que vou para o Pai? E se questionavam: o que significa algum tempo? Não compreendemos o que ele quer dizer. Mas Jesus sabia o que desejavam perguntar e lhe disse: vós os questionais sobre o que eu quis dizer quando declarei: mais algum tempo e já não me vereis mais. Momento depois me vereis de novo. Em verdade, eu vos afirmo que chorarão e se lamentarão, enquanto o mundo se alegrará. Vós entristecereis, porém a vossa tristeza se transformará em alegria. Falou: olha, o mundo todo vai se alegrar, como alegrou ali todo aquele povo que pediu a morte dele. Nós vamos chegar lá ainda. Pedindo a morte dele, ele foi crucificado, morreu, todo mundo alegrou, acabou. Os religiosos se alegraram, mas os discípulos ficaram tristes, choraram. Mas depois Jesus reapareceu e ressuscitou. A mulher que está dando à luz sofre dores e tem medo porque chegou a sua hora. Mas quando o bebê nasce, ela já não mais se lembra da angústia, por causa da alegria de ter vindo ao mundo seu filho. Também vos agora estáis tristes e apreensivos. Este é um momento de sofrimento, mas eu vos verei. Mas eu vos verei de novo, e então muito vos alegrarei, e mais ninguém tirará a vossa alegria. Olha, a mulher fez uma comparação. Quando a mulher está grávida, está para dar luz, ela sabe a dor que vai passar, ela passa por uma dor terrível. Eles falam que é uma dor de parto, é uma dor incomparável. Mas depois que recebe, depois que nasce a criança, a alegria, pronto, ela esqueceu toda a dor que sofreu. Assim Jesus está dizendo: olha, vocês vão sofrer muito, vocês já estão tristes agora, porque está vendo, sabe que eu vou partir. Aí vocês vão ver na hora que estiver na cruz, vocês vão ver eu ser morto, vão se entristecer, vão ficar muito chateados. E o mundo vai estar se alegrando, o mundo vai se glorificar por esse motivo, que achar que me mataram. Mas eu vou ressuscitar. E vocês se alegrarão. Foi alegria quando Jesus ressuscitou, encontrou com os discípulos, falou com Maria, falou com Pedro, falou com todos os discípulos reunidos. Foi alegria. Foi alegria. Eles se alegraram, comprovaram que Jesus vive, Jesus está vivo, vive e reina para sempre. E naquele dia não me pedireis mais nada, pois eu verdadeiramente vos asseguro que tudo que pedirdes ao Pai, Ele o concederá a vós em meu nome. Quando nós temos conhecimento pleno da palavra, conhecemos Jesus, nós oramos, nós falamos sobre isso ontem, anteontem, quando nós pedimos ao Senhor. Só existe uma maneira de orar, falar com Deus, é falar em o nome de Jesus Cristo. Em todo o tempo nós usamos o nome de Jesus. Nós expulsamos demônios em o nome de Jesus. Nós oramos a Deus, agradecendo a Deus em o nome de Jesus. Nós pedimos alguma coisa a Deus em o nome de Jesus. Então, quando nós temos conhecimento da palavra, conhecimento da verdade, nós falamos com Deus, nós pedimos alguma coisa, nós só vamos pedir o que está de acordo com a palavra dele, porque nós temos conhecimento, nós conhecemos a verdade, nós sabemos que nós podemos pedir ou não. E o que nós pedirmos, nós receberemos. Tem pessoas que falam: pastor, eu estou pedindo há muito tempo isso, mais aquilo e outra coisa, e não recebo, e não vai receber. Os pedidos que está sendo feito não estão de acordo com a palavra de Deus. A pessoa não está vivendo de acordo com a palavra de Deus. E são pedidos carnais. Não recebe. Mas não, quando nós estamos na presença do Senhor, nós pedimos de acordo com a palavra, nós recebemos. E Jesus está falando: não tenha conhecimento, você tem o Espírito de Deus. Quando nós dividimos o Espírito de Deus, que é o mais íntimo que tem, nós temos a mente de Deus, o conhecimento de Deus. Nós sabemos que nós podemos pedir ou não. Nós sabemos que nós devemos agir ou não. E nós assim fazemos. Nós recebemos. Para quê? Para que o nome de Deus seja glorificado através do teu Filho Jesus.
Ele disse aqui agora, até agora nada pedis em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa felicidade seja completa. Pede e recebe. Bate, a porta se abre. Estando de acordo com a palavra. Temos que examinar a palavra. Antes de nós abrirmos a nossa boca apressadamente, falando isso, aquilo, querendo isso, aquilo, vamos examinar se o que nós estamos falando, fazer estar de acordo com a palavra de Deus. Pedir e recebereis. E agora nada pedis. E grito, choro, lamento, é fundamentado na palavra para receberá. Viva Jesus. Deixe ser guiado pelo Espírito de Deus, pelo advogado, pelo Consolador, pelo Espírito da verdade. Ele nos conduz em todo o tempo. É isso que nós temos que fazer. Nós lemos hoje o Evangelho de João 16 até o versículo 24. Querendo Deus, amanhã nós continuaremos a partir do 25. Toda a resposta na palavra de Deus, em Jesus, no Evangelho. Por isso, em todo tempo, eu digo, leiam e pratiquem a Bíblia. Que Deus abençoe. Bom dia.